Se coloque de pé, por favor, pegue a sua Bíblia. No livro de Marcos 4, 21. Aleluia. Glória a Deus. Saiba de uma coisa, irmãos. Deus é poderoso demais. Deus é poderoso demais. E talvez muitos de nós que até aqui brincamos de ser crentes, brincamos de ser filhos de Deus, essa noite Deus vai mudar histórias nesse lugar, porque o mundo lá fora precisa que os filhos dele brilhem lá fora, para que outras vidas possam conhecer o Senhor Jesus. Amém? Em Marcos 4, 21 diz o seguinte: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, essa é a tua palavra e nós colocamos ela na tua presença, Senhor. Nós colocamos a direção, Senhor, do que será dito, do que será ministrado aqui, nas tuas mãos, Senhor, porque do homem nada vem, mas de ti vem a revelação da palavra, de ti vem o poder que transforma, de ti vem, Senhor, toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, de ti vem, Senhor, aquilo que nos faz vencer, de ti vem o nosso socorro, de ti vem, Senhor, aquilo que nos impulsiona para uma vida eterna, Pai. Então, por essa palavra, que nada possa ser escondido, mas que tudo seja revelado, Senhor, pelo poder que em nós opera, que é tu, Senhor, e que és teu, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Meus irmãos, hoje é um dia de impacto nesse lugar. Domingo o pastor ministrava aqui, num trecho da mensagem dele, ele dizia: muitos esperavam Jesus num palácio. Muitos esperavam Jesus, o Salvador, como o Barrabás, alguém que fosse saquear, alguém que fosse tirar dos ricos e dar para os pobres, alguém que fosse fazer algo nesse sentido. Muitos de nós esperamos a manifestação do poder, o impacto do poder, quando o Espírito Santo vem, e é aquele derramar forte, e é aquele falar de línguas, e é aquela oração, é quando o louvor vira. Mas tem situações que Deus opera e faz a sua igreja ser impactada. O que Deus fez, o que Deus mostrou para nós, através da vida desse rapaz. Eu tive a oportunidade de falar 1 minuto e meio, 2 minutos com ele num sábado que eu vim aqui trazer a chave. Um homem de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje também, na minha vida, eu estou aqui pelo milagre de Deus. Eu saí do meu trabalho, estava me deslocando para casa, e quando numa esquina, percebi que tinha um carro atrás de mim. E ele estava meio que com pressa para passar. Só que era um local que não tinha como ultrapassar, era uma rua estreita. E daqui a pouco, virei numa outra esquina, eles seguiram, e um barulho, parecia um barulho de um pneu quando fura seco assim. E não era. Eles conseguiram passar. E na esquina seguinte, eles fecharam o carro. 3 rapazes soltam de um carro armado. Tu veja a situação de pânico que a gente se encontra, porque tu não sabe o que vai acontecer. E eles, não sei o que fizeram, porque deu tempo daí de conseguir voltar. A sorte que o outro carro que vinha atrás
né, tinha uma distância e eu vim dando ré e consegui sair daquela situação de perigo. Mas poderia não estar aqui. A gente nunca sabe. Por isso que essa palavra vai dizer para nós como alguém vai lá no mercado, no supermercado, ou compra algo que ilumina e bota embaixo da cama, ou esconde. Como que alguém vai fazer isso? Se você foi lá e comprou uma lâmpada, principalmente se ela é grande, se ela é bonita, se ela é colorida, é porque você quer iluminar algo. Quando você buscou e você encontrou Jesus, foi para que a sua vida fosse iluminada pela palavra do Senhor. Quando Jesus entrou na sua vida, meu irmão, não foi para ficar escondido, não foi para ficar debaixo das suas lamentações, debaixo dos seus problemas. Jesus entrou na tua vida para transformar a tua casa, a tua família, para transformar o ambiente que você trabalha, para transformar o ciclo que você vive e para mostrar para todas as pessoas que há um rei, que há um salvador, que morreu, que veio na terra e que brilha através das nossas vidas para salvar aquele que está perdido. Esse é o efeito da palavra de Deus nas nossas vidas. E essa palavra, nos dias de hoje, não tem sido colocada em prática na vida de muitos de nós. Tanto aqui do caminho, como de muitas outras igrejas. Quando as pessoas estão preocupadas em fazer com que o seu talento brilhe mais, quando as pessoas estão preocupadas em fazer que a cor do seu sapato, que a sua roupa, que o seu carro, que as coisas que tem brilhe mais do que aquilo que verdadeiramente é real e importante, nós estamos no caminho errado. Nada pode brilhar mais na minha vida do que a luz de Jesus. E como é que a luz de Jesus brilha na minha vida? É quando eu consigo deixar com que o amor, a bondade, a benignidade, os dons do Espírito alcance a vida das pessoas que precisam ser alcançadas. Eu não sei, essa palavra não estava no contexto como eu disse que eu ia ministrar, mas ela vai fechar no final com uma palavra que vai dizer: somente Deus pode nos dar boas dádivas. E é somente Deus que pode entrar no meu e no teu coração e deixar com que a nossa vida seja transformada pelo poder do Evangelho. O Evangelho é a transformação, e se o Evangelho não tem nos transformado, algo está errado. O culto não pode ser um lugar onde a gente faz das igrejas, e se faz Brasil e mundo afora, as igrejas, um desfile de moda, um desfile disso, um desfile daquilo, um desfile daquele outro, quando na verdade a única coisa que deveria desfilar é o poder de Deus para salvar o Evangelho. Eu não estou pregando aqui uma mensagem careta de bons costumes, de doutrinas evangélicas, de doutrinas do não pode isso, do não pode aquilo. Irmão, tu sabe o que tu pode e o que tu não pode, mas a palavra de Deus está nos dizendo o que está brilhando mais na tua vida do que a minha palavra. Por que Jesus entrou na tua vida se não foi para transformar outras vidas? Quando Jesus entrou na tua vida, nós já conhecemos aqui no caminho, já ouvimos tantas coisas de pessoas, de famílias viciadas, e que quando Jesus alcançou aquela família, ali parou e começou a brilhar. Onde Satanás reinava, terminou o reinado e começou o reinado do poder e da palavra de Deus. Essa igreja não está aberta, com as portas abertas nesse lugar, para ser apenas mais uma igreja. Nós não estamos aqui para ser apenas a melhor igreja do bairro, a igreja que tem o melhor som, que tem os melhores adoradores, que tem os melhores... Não, nada disso. Nós estamos aqui para anunciar que o Senhor está voltando e que é tempo de uma geração inteira se converter e se arrepender e de voltar para Cristo. Se nós perdermos o foco disso, do que somos e por que nós estamos nesse lugar,
não precisaríamos estar aqui. Você compra algo novo, você compra um carro novo, você compra algo, você quer mostrar para as pessoas. E por que que aquilo que Deus tem feito na tua vida, você quer esconder das pessoas? As atitudes também escondem a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Nós passamos um ano de 2020 um ano altamente complicado, difícil, duro. Mas a pergunta é: você virou do 31 de dezembro para o 1º de janeiro de 2021? Essa não é a pergunta, é a afirmação. Então, se você passou, por que você está reclamando? Por que você está questionando aquilo que Deus fez? Estamos escondendo muitas vezes com as nossas atitudes, porque às vezes nos expomos de forma que as pessoas ficam perguntando: tá, mas ela está na igreja, ela canta, ele prega, ele isso, ele aquilo. E aí na luta que ele tem, ele começa a espraguejar, ele começa a reclamar, e aí aquilo que poderia ser um canal de aproximação de alguém com o reino, se torna um canal de afastamento das pessoas com Deus. Porque o que Deus usa, gente? O que Deus usa nessa terra para alcançar as vidas? É nós. É através da minha e da tua vida que Deus consegue chegar na vida de alguém que está passando por uma enfermidade, na vida de alguém que está enfrentando um câncer, na vida, irmã Mara, de alguém que precisa de uma palavra. É através das tuas mãos que Deus coloca um alimento e que chega na casa de alguém que está passando fome. E tu consegue dizer: olha, eu não sei porque eu estou aqui, mas eu vim te trazer isso aqui. E quantos já não passaram por essa experiência? Do nada a pessoa começar a chorar e dizer: eu estava orando, eu estava pedindo uma porta aberta de Deus para mudar essa situação que eu estou vivendo. Quantos de nós já não passamos por experiências que nem nós entendemos? Por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui passar em tal lugar? Por que eu peguei o telefone e liguei para tal pessoa? Sabe por quê? Porque Deus precisava de um vaso, Deus precisava de um filho, Deus precisava de alguém que chegasse num outro filho dele e abrisse a boca, o telefone, o bolso, a carteira, e abençoasse aquela vida, para que o poder de Deus fosse manifestado através da minha vida, na vida daquele que estava precisando. Isso é ser luz. Por quê? Porque nós pegamos essa palavra, da luz. Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Está cheio de gente pregando todos os dias. A palavra é ministrada pela internet, pelos altares, pelo rádio, por tudo. Agora, que palavra é que nós estamos ouvindo? E quando ouvimos a palavra que vem de Deus, o que fazemos com ela? Onde colocamos a palavra? Precisamos crescer, precisamos buscar maravilhas do reino. Porque nós temos que ter bem claro, gente, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a essa terra. Nós estamos nesse lugar, mas nós não pertencemos a esse lugar. Nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou e a nós nos confiou uma missão. O que você tem feito pela e para
a missão que Deus colocou nas tuas mãos. Davi queria construir o templo. Vou pegar um gancho aqui. Em 1 Crônicas 28, 1 diz o seguinte: o rei Davi queria construir um templo, mas Deus não permitiu, pois era homem de guerra e em suas mãos tinha muito sangue. Em outras versões você vai até encontrar que tinha sangue inocente, porque Davi tinha mandado um soldado para a guerra, para a linha de frente, porque tinha traído, né, o soldado com a esposa dele. E aí Davi mandou esse soldado, ele morreu. E era um sangue inocente, porque Davi deu a orientação ao chefe para que esse soldado fosse colocado na linha de frente. E quando viesse o exército inimigo, que ele fosse o primeiro a ser atingido, para que o pecado de Davi não fosse descoberto. Todo mundo conhece a história, isso gerou consequências graves na vida de Davi. Então, por causa desse e de outros sangues inocentes também, Davi não podia construir o templo. Mas Deus deu uma direção. É Salomão que vai construir. E aí aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a maturidade para esses dias. Porque deu a direção e Davi, poxa vida, eu sou o rei, eu queria construir. Mas ele teve maturidade, mesmo sabendo que não poderia construir, não mediu esforços para que o templo do Senhor fosse construído. Ele ajudou, ele abriu, ele catou recursos para que Salomão pudesse construir o templo. O que você está fazendo quando alguém está pregando? Talvez não seja o seu momento de pregar ainda, talvez não seja o seu momento de fazer algo de destaque, vamos dizer assim. E aí tu está aí, e alguém está ministrando, alguém está cantando. Aqui no caminho eu acredito que não acontece isso, mas em muitas igrejas acontece. Enquanto a pessoa está fazendo o seu trabalho, está cuidando daquilo que Deus colocou nas suas mãos, o outro vem de tentar descobrir e fazer aquilo que Deus tem para ele, fica torcendo para que dê errado na vida de quem já está fazendo. Essa é a realidade de muitas igrejas por aí. Quem canta, quem prega, ficam numa concorrência dentro de ministérios que não leva a lugar nenhum. Isso é esconder a luz da palavra de Deus. Porque se Deus te deu um dom, se Deus te colocou algo nas tuas mãos para fazer, é para brilhar lá fora, meu irmão. Não é para ser desfile de modinha, disso ou daquilo, dentro da palavra, dentro da casa de Deus. Essa é a palavra que tem que transformar a cada um de nós. Se eu faço algo, o mais simples que seja, dentro da casa de Deus, é porque tem algum propósito e para que alguma vida seja transformado através daquilo que Deus colocou. Está saindo até o som aí. Maturidade. Salomão foi lá e construiu o templo na maturidade que Davi teve, o seu pai. Tenha maturidade para crescer, tenha maturidade para entender aquilo que Deus está te dizendo que não é para você fazer, mas é para você ajudar. Tenha maturidade para entender que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é quem sabe de todas as coisas, é quem colocou nas nossas vidas a palavra, é quem nos direciona, é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a direção que vai mudar o mundo. O pastor tem ministrado, tem falado aqui sobre mudar o mundo. Como é que nós vamos mudar o mundo se nem nós mesmos a gente consegue mudar muitas vezes? Como é que tu quer mudar o mundo se tu trouxe para 2021 o que era para ter ficado lá em 2020? Vem para o culto, fica de sorrisinho, brincadeirinha. Vem para a hora da oração, não se prostra, não ora. Vem para a palavra, não presta atenção. A igreja virou um desfile de um monte de coisa, quando na verdade era para estar desfilando o poder de Deus em tudo que é lugar. É duro
É difícil? Mas é o momento que nós temos para crescer. Ou nós vamos passar mais um ano inteiro assim, para chegar no final do ano e estar reclamando das mesmas coisas? Está fazendo as mesmas coisas? Nós temos que crescer, gente, em todos os aspectos. Todos nós temos alguma coisa para crescer em todos os aspectos. O segundo ponto de crescimento é na adversidade. Os discípulos enfrentaram uma tempestade. No detalhe, Jesus estava com eles nessa tempestade. Eles estavam no barco, tinham passado o dia com Jesus, e eles entraram no barco para atravessar, e Jesus estava com eles. E o que aconteceu? Pelas tantas, uma grande tempestade se levantou. Nós caminhamos com Jesus, nós andamos de mãos dadas com Jesus. E aí, quando a dificuldade aparece, quando a tempestade se apresenta nas nossas vidas, qual é a nossa reação? Qual que é a nossa reação na adversidade? Qual que é a nossa reação diante de uma situação que Deus, às vezes, o próprio Deus coloca para nos mostrar que nós somos totalmente dependentes dEle? Qual é a tua reação enquanto está entre a vida e a morte, ou à espera de um respirador no hospital? Qual é a tua reação quando algo de tão precioso, de tão valioso para ti, está escapando das tuas mãos? Eu estou falando de fatos que na minha vida já foram reais, situações que eu já passei. Porque tu entrar dentro de uma UTI com a única palavra, não passa de hoje, em relação ao filho teu, como é que tu reage? A minha filha mais nova foi assim em determinado momento quando estava no hospital. Eu estava a 500 quilômetros de Porto Alegre, estava em Santo Ângelo, quando a notícia chegou. Não passa de hoje. Descer voando para poder chegar, e chegar no hospital e ver uma criança de 6 meses de idade, entubada dos pés à cabeça, e a única coisa que martelava era aquilo: não passa de hoje. E tu tem que fazer uma oração ali, tu tem que te posicionar ali. Tem gente brincando de ser crente, quando na verdade precisa se posicionar, porque o diabo está solto para tragar vidas, para destruir famílias, e nós, em vez de nos posicionar como igreja, como reino, nos posicionamos para um monte de coisa, mas para o reino somos os primeiros muitas vezes a nos esconder. Estamos prontos para a briga, estamos prontos para não levar o desaforo para casa, estamos prontos para responder. Mas estamos prontos para ministrar quando tu precisa expulsar da vida de alguém um demônio que está ali infernizando uma família. A minha oração diante daquela situação, daquela adversidade, foi dizer para Deus: eu reconheço que eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E todavia, seja feita a tua vontade. 24 horas depois, a menina já estava saindo da situação de UTI. Hoje está aí com 7 anos, brincando, sorrindo, feliz. Operou o coração depois, porque a Isabelle, ela tem síndrome de Down, e nasceu com a cardiopatia. E aí tinha que esperar ganhar um certo peso para poder fazer a operação no coração. Quando ela foi também para a cirurgia, essa foi tensa, mas foi menos preocupante, porque essa eu não tinha a informação, eu não tinha um diagnóstico. Só disse: nós vamos fazer a cirurgia. A outra não, a outra nós tínhamos o dado concreto de uma complicação que ela teve. Então, eu não estou aqui brincando da palavra de Deus, eu não estou aqui falando de coisas que talvez, mas isso é tão abstrato. Não, a gente está falando é da palavra.
E é a palavra que nos faz crescer, é a palavra que nos transforma, é a palavra que tem que ser luz em nossas vidas. É esses testemunhos que acontecem, pequenos ou grandes, que nós temos que ter em nossas vidas para manifestar na vida daqueles que estão passando por dificuldades. Quantos de nós estamos preparados para ajudar as pessoas que estão passando por uma luta ou por outra? E por fim, Jó crescendo na dimensão espiritual. Jó 3:27, você pode ler em casa depois, respondeu: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. E Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Este é o tempo de crescer, compreendendo que somos, compreendendo quem somos, o que somos, por que estamos nesse lugar, o que temos para fazer. O pessoal da música aqui do louvor pode subir já, por favor. Estamos nessa terra, mas não somos dela. Quem cresce na dimensão espiritual, cresce no amor, cresce no trabalho para o reino, cresce no perdão, passa a ser um homem e uma mulher de Deus, cheio do poder, cresce diminuindo a si mesmo e faz com que Cristo chegue onde precisa chegar. Esse é o reino. Esse é o reino que tem que crescer todos os dias dentro de nós. E essas palavras, elas vieram se somar. Luz para transformar vidas, luz para chegar aonde chega. Se você apagar todas essas luzes aqui do caminho, tudo vai ficar uma escuridão aqui dentro. Mas se você acender, é óbvio, vai ficar claro. Quando as vidas não têm Jesus, elas estão escuras, elas estão vazias, elas estão sem nada. Uma pessoa que não tem Jesus, que não conhece Deus, ela pode até realizar algumas coisas, ela pode até aparentemente parecer ter uma vida de sucesso, mas na verdade ela está tão vazia, tão escura, porque a luz que ilumina não está dentro dela.